Get ready for the next battle. Pois é, Geekers! Olha eu aqui de novo, hein? E dessa vez estou trazendo para vocês minha teoria sobre o maior vilão de todos os tempos dos animes, o ex-capitão da 5ª divisão do Gotei 13, Aizen Sousuke. E se liga, se essa é a primeira vez que você tá vendo um vídeo desse canal, dá uma olhada no conteúdo e garanto que você vai gostar. Se curtir, não esquece de ser um novo inscrito e de ativar as notificações para ficar por dentro sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E quando for comentar, coloca Aizen. Simbora nessa? Galera, embora Bleach possua inúmeros personagens populares, os que têm imenso destaque nesse universo criado pelo Grande Kubo são Urahara e Aizen. Não tem como duvidar disso. Isso se deve pelos mistérios que possuem e pelas teorias que nós fãs criamos. Aizen é um personagem de alto carisma e dono de uma Shikai poderosa, capaz de enganar a todos na Soul Society, incluindo o comandante das 13 divisões. Mas e quanto ao passado dele? Quem será que ele era antes de entrar para a academia e ser um Shinigami? Há relatos dele quando ele ainda era uma criança? Onde ele morou? Quem são seus pais? Pois é, infelizmente essas respostas nunca foram reveladas, mas eu tenho uma teoria sobre isso. Vem comigo e veja se concorda com minha linha de raciocínio. Primeiro, vou explicar para vocês o que é uma Konpaku. Konpaku, ou almas modificadas, são almas humanas que foram aprimoradas por cientistas do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Soul Society para ajudar os Shinigamis a lutar contra os Hollows. Eles foram projetados como parte do projeto Spearhead, que foi interrompido devido a razões éticas. Kon é um dos Konpaku da série com mais fama. As almas modificadas foram projetadas para evitar causar pânico entre humanos comuns, deixando um Gigai vazio, ou Shinigami, sendo forçado a residir em um cadáver ou seres vivos, depois de expulsar sua alma original. Ao ingerir um doce com uma alma modificada, a alma do Shinigami é forçada a deixar o corpo e assumir o controle do organismo, trabalhando de forma programada e se ajustando o máximo possível a uma personalidade normal que não chama a atenção para o resto do corpo. As Konpaku foram criadas por Kiryu Hikifune, ex-capitã da 12ª Divisão e agora atual membro da Guarda Real. O projeto secreto que levou à criação das almas modificadas foi chamado de Projeto Spearhead e foi conduzido pelo Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento lá na Soul Society. O Shinigami pretendia usar cadáveres como lutadores anti-Hollow, implantando as Konpaku nos cadáveres que, uma vez implantadas, concederiam habilidades sobre-humanas em uma área específica do corpo do hospedeiro, ganhando corrida super rápida, um canto perfeito e poderes gigantes, além da imensa inteligência e super audição. No entanto, o projeto foi descartado devido a questões éticas. O experimento foi interrompido e todas as Konpaku foram destruídas, ou pelo menos assim todos pensavam. Como disse antes, em Bleach, o que não falta são personagens misteriosos, mas sem dúvida Urahara e Aizen são os que mais nos fascinam, principalmente Aizen, pois não há nada sobre seu passado. É óbvio que o fato dele transcender um Shinigami e um Hollow revela sua altíssima inteligência se comparada a outros de sua espécie. Eu acredito firmemente, galera, que Aizen é uma alma modificada que pode ter sido salva por Urahara antes de ser destruída, assim como outras Konpaku que ele possui em sua loja, lá em Karakura. Galera, imaginem que ao salvar essa alma modificada em segredo, Urahara esteve livre para fazer quaisquer experiências com ela, incluindo o aprendizado de se modificar a memória, algo já afirmado por ele para Yoruichi na light novel do Hisagi Shunrei. Vocês lembram disso? Tá lá na teoria do Urahara que eu fiz. Logo após o fim da batalha contra o Rei Quinch, lá, lembra que o Hisagi Shunrei foi lá fazer uma entrevista com ele e tal. Aí o Hisagi ficou com uma pulga atrás na orelha, só que não perguntou nada. Aí depois acabou que o Urahara, né, trocou uma ideia com a Yoruichi. Ele mandou dessa que ele já fez sim, né, já modificou sim a mente de alguém no passado. Pois é, nada me faz crer de forma diferente que esse é o Aizen, sem sacanagem nenhuma.
Pessoal, sem brincadeira nenhuma, eu acredito que por ser tão poderoso, Aizen possa ser uma alma modificada por Kiryu Hikifune, ainda no início da criação das Compako, ou durante o andamento do projeto Spearhead. Afirmo isso pelo fato de que uma alma modificada seja capaz de adquirir uma imensa inteligência, o que corrobora com as atividades científicas e experiências lá com a rolificação feita pelo Aizen. Não haver um passado sobre ele me faz crer ainda mais que ele é simplesmente uma ferramenta de experiência do Urahara. Raciocina comigo, pessoal. Imaginem que Aizen seja mesmo uma Compako. A natureza e mente dele foram modificados por Urahara, para que ele fosse capaz de evoluir a Hogyoku na intenção de saber o limite do artefato e até onde a evolução de seu fantoche poderia alcançar. E também não se esqueçam que Aizen possui uma Shikai que foi capaz de enganar a todos, até o Unohana e o velho Yama caíram na ilusão. Não creio que tenha sido apenas a descoberta do pecado original que fez o Aizen passar a odiar tudo que foi criado por essa mentira e decidir se tornar um deus, para que ele pudesse criar um novo mundo à sua maneira, né? Mas creio que tenha sido planejado por Urahara desde sempre, pois assim como ele criou a Hogyoku por curiosidade científica e usou a desculpa de usar contra os Quinch, não duvido que ele tenha desenvolvido Aizen para seu propósito de evoluir seu artefato, usando Aizen como uma bateria energética para quando chegar o momento usar a Hogyoku em seu real objetivo. E digo mais, hein? Sem dúvida que todas as ações de Aizen foram programadas por Urahara para que ele tivesse a ideia de que estava fazendo tudo andar conforme sua vontade, o que não era de fato. Devemos lembrar que Aizen tem uma pressão espiritual absurda, capaz de intimidar Shinigamis e até seus espadas mais poderosos, algo que também pode ter sido modificado para torná-lo poderoso e para garantir sua entrada para a Academia Shinigami sem dúvida. Pessoal, digo isso baseado em Mayuri, pois ele constantemente modifica sua Bankai além de si mesmo. Então, sabendo disso, por que não seria possível a maior mente entre os Shinigamis modificar a alma modificada com uma pressão espiritual aprimorada? Porque sabemos que apenas Ichigo é capaz de bater de frente com o Aizen, pelo fato dele ser um mestiço entre Shinigami, Quinch e Hollow, além de possuir suas habilidades Fullbringer também, né? Eu sei. Calma, eu sei, tá? Ó, você talvez esteja pensando, mas por que os Shinigamis nunca desconfiaram desse fato? E por que eles possivelmente conhecem o passado de Aizen? Simples, galera. Pensa comigo, imagina que se é possível modificar uma Bankai, modificar uma Shikai pode ser ridiculamente fácil. E digo mais, hein, caso isso seja realmente possível, Urahara poderia ter desenvolvido a Zanpakuto do Aizen e usado sua habilidade para iludir a mente de todos para que acreditassem no passado do vilão. Até porque, uma vez que ele supostamente tenha aprendido a modificar uma mente, não seria impossível ele conseguir fazer isso. E vale lembrar também, galera, que as Zanpakuto dos espadas foram criadas pelo próprio Aizen e possuem poderes significativos. Só lembrar do Ukiyoha e do Baragan, por exemplo. Pô, absurdos em poder. E sério mesmo, cara, eu acho que isso tudo é possível. Na moral, nada é impossível, né? Nada é impossível. Mas então, galera, essa é a minha teoria sobre o passado do Aizen. Não sei se vocês gostaram, mas acho que poderia ser algo desse tipo ou algo próximo de repente, quem sabe, né? Mas se liguem nessa informação aqui também, ó. Meses atrás, no clube Outsider, Tite Kubo respondeu algumas perguntas deste personagem aos fãs. E infelizmente, elas não são boas, pois o mangaka afirmou em sua resposta que na maioria dos casos o passado do vilão é feito para que o leitor possa criar empatia com o personagem, originando uma simpatia com ele. Mas ele, Tite Kubo, não é fã de tal abordagem e por isso não faz questão de usá-la. Ele também afirmou que seus personagens em Bleach possuem seus próprios valores e por isso ele diz crer que quanto mais difícil for aceitar a distância entre eles, maior e mais intrigante será o personagem. Sem dúvida que Aizen é poderoso, mas não saberemos nada de seu passado até que um dia Tite Kubo esteja disposto a revelar algo sobre esse personagem. É uma pena tal condição, né, galera? Mas devemos ser sinceros, né? Quanto maior o mistério, maiores e loucas são as teorias para tais personagens. E claro que Aizen está ao lado de Urahara nessa questão do profundo mistério e loucas teorias.
E pois é, Geekers, essa foi minha teoria sobre o passado de Aizen. E aí, o que acha? Será que é isso mesmo? Será que viajei demais? Enfim, manda aí nos comentários que quero saber tua opinião e trocar uma ideia com você, com certeza, né? Não esquece de colocar a hashtag Aizen antes de comentar e se bora falar desse personagem. E se essa é a primeira vez que você tá vendo o conteúdo desse canal, procura os outros que já estão aqui e se curtir, se inscreve e ativa as notificações para que os conteúdos possam ser avisados a você quando eu lançar alguma coisa nova por aqui. ようやく宝玉の意志が私の心を理解し始めたようだ。朽木ルキアの浦原喜助の周りで起きた奇跡と呼ぶべき全てがホローと死神の境界を操るものだと